Boa noite, mais um dia de número 79, nosso projeto Minimalismo Digital, e hoje foi um dia bem suave, bem tranquilo, as coisas fluíram de acordo com o nosso sistema, sabe? Eu acho que o ser humano precisa ter paciência, né? Acho que nós temos a tentação de querer as coisas muito rápido, sabe? Que tudo possa se encaixar no nosso tempo, à nossa maneira. E não é assim. Não é assim. Então, tudo nessa vida, tudo que vale a pena, necessita de uma, uma tonelada de paciência para que as coisas aconteçam. Até para a gente conseguir digerir, certo? E a gente precisa de tempo para que essas transformações que a gente almeja, elas começam a amadurecer na nossa mente, né? Então, assim, tudo precisa estar sincronizado, né? As coisas que acontecem, a nossa mentalidade, a nossa maturidade, né? Então, assim, tudo precisa estar muito alinhado. E aí as coisas fazem sentido e tudo, né, acontece no seu encaixe perfeito, no seu tempo exato que deveria acontecer. Então, assim, a gente precisa também, né, também não. Em primeiro lugar, nós precisamos que a transformação que a gente quer no mundo, ela aconteça primeiro dentro de nós. Né? Então, assim, às vezes a gente quer gerar um impacto violento, mas a nossa mentalidade ainda não está preparada para aquilo. Né? Isso aqui, ó, ainda tá verde, tá prematuro, né? Não mede as consequências, não consegue analisar bem as coisas, e quando aqui dentro não tá azeitado, não tá organizado, dificilmente uma coisa, um plano prospera. Né? Então, tudo tem que ter o seu devido tempo, né? A gente tem que ter uma base forte e conseguir organizar, né? Uma estrutura bem firme para que quando as coisas finalmente, quando os ventos, né, forem favoráveis, quando as coisas finalmente começarem a fluir, a gente não estrague tudo. Por quê? Por falta de maturidade. Então, eu acho o seguinte, que o primeiro passo de tudo é olhar para dentro e ser sincero consigo mesmo, sabe? Ter uma análise íntima, interna, bem sincera, bem verdadeira. E a partir daí você consegue vislumbrar como as coisas se desenrolam,
aonde é preciso colocar mais atenção. E, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque esse meu processo, né, então, assim, ele tá, na minha cabeça ele tá começando a desabrochar, sabe? Mas volta e meia vem alguma grande ideia na minha cabeça, né? Na verdade é uma maneira de desvio, é uma maneira que a minha mente está criando para causar um desvio da rota, certo? E assim, não são más ideias, sabe? Não é uma coisa assim que iria fazer mal para mim ou para as pessoas ao meu redor, mas são ideias que não têm relação com o que eu escolhi para o tipo de vida, tipo de rotina, o tipo de pessoa que eu quero me tornar. Não são ideias assim que são boas, mas que elas não estão de acordo, elas não fluem no mesmo caminho que o sistema que eu escolhi para viver todos os dias, com os valores que eu tenho, né, com as minhas prioridades. Aí é o seguinte, aí eu falo o seguinte, é algo bom? É algo bom, mas não é bom para mim. Não é bom para o caminho que eu escolhi trilhar. Certo? São caminhos bons, mas para quem já está nesse caminho. São ideias boas para quem já já está nessa conectado nesse caminho, nessas ideias. E não para uma pessoa que está direcionada para um caminho totalmente oposto. Sabe? Então, assim, acho que a gente vê alguns desafios, né, no nosso dia a dia e a gente quer que as coisas se resolvam o mais rápido possível, né? A gente quer fazer acontecer e não quer, né? A verdade é que o, a nossa mentalidade anterior, né? Ela não quer esperar, ela não quer passar pelo processo, né? Muitas vezes não quer pagar o preço da espera. Mas a espera é o que vai fazer, né? A conexão da ideia com a mentalidade, com o sucesso. Então, assim, é mais ou menos com o tempo que vai fazer tudo se assentar, né? Vai fazer tudo esquadrejar, assim, para ficar, né, de um jeito duradouro e eficiente e eficaz. Então, muitas das vezes é muito difícil ter paciência. A nossa mente, ela clama por atalhos ou por ideias grandiosas, né? Então, assim, né, ela não está acostumada com o processo moroso das coisas. Não é moroso, mas na nossa cabeça é moroso, porque a gente não entende algo que é desenvolvido
né, para a vida. Nosso cérebro está constantemente pedindo por novidades e novidades e novidades. E quando a gente faz um plano de longuíssimo prazo, a gente acontece dentro da gente um conflito interno. E acontecendo esse conflito interno, você fica no impasse. E a mente começa a lançar pressa. Pressa naquilo que você está fazendo. E caso você dê ouvidos, você começa a atropelar as coisas e aquilo que estava dando certo já não dá mais tempo. E aí você perde o time. E aí a propensão das pessoas é ver que mudou um pouco a maneira de fazer as coisas, né? Trocou o certo pelo duvidoso, aí as coisas começam a dar errado, elas tentam voltar e como ela perdeu o time, aí as coisas continuam dando errado e aí as pessoas tendem a desistir. E aí volta a estaca zero. E aí voltando a estaca zero é muito mais fácil entrar em queda livre do que ela recomeçar do zero. Então, assim, a gente precisa de tempo para ir fazendo teste, para ajustando, para criar maturidade, né? Para educar. A gente precisa se educar, né? A gente precisa de, de tempo para absorver essa experiência, para absorver essa maturidade. Então tudo tem que ser passo a passo, né? Sempre com foco no momento atual, na atividade atual, sempre buscando entender que o esforço de hoje é que vai garantir o sucesso de amanhã e focar naquilo que você está fazendo hoje e não permitir, né, não pegar pega o caminho mais longo, né? Eu li um dia desse que o caminho mais rápido é o mais lento. O caminho mais rápido para alcançar o sucesso é alguma coisa, sempre é o mais lento. E faz sentido, entende? Porque você consegue absorver toda a sabedoria do caminho. Você consegue desfrutar das coisas, né? Você consegue captar melhor as ideias e com o passar dos dias e dos tempos, a gente, né, faz com que o nosso cérebro aceite melhor as coisas. E o segredo é esse, é o cérebro aceitar. Entende? A partir do momento que o cérebro aceita, aquilo se internaliza de uma maneira mais fácil na sua cabeça. E aquilo se torna você se torna aquilo, você se torna um só. E aí, tá feito. Né? Mas assim, nós temos uma mente que ela é arisca. Né? Então, assim, tudo que for rápido demais, se for prematuro demais, em algum momento a mente vai recuar. Né? Então, assim, ela é o ponto, a mente é o ponto.
Porque se o seu íntimo, né, o seu subconsciente, né, que é o seu centro de comando, se o seu centro de comando dizer sim, já está feito. Entende? Isso tem que entrar aqui e a chave tem que virar aqui dentro. E virando aqui dentro rapidamente, ou não tão rapidamente, mas a probabilidade de acontecer aqui no mundo real é muito maior. Então é preciso. Oba! É preciso que o ajuste interno aconteça primeiro. Não tem como colocar primeiro a carroça na frente dos bois. E não tem como algo dar certo se não tiver um sistema. E isso, assim, para mim tá ficando muito claro. Né? E eu tô entendendo agora que a mente ela tem que aceitar. E a gente tem que ir cultivando e cultivando, todos os dias cultivando, para que a gente possa estar alinhado, né, de corpo, mente, espírito, e para que as ideias se amadureçam na nossa cabeça e tudo aconteça no seu devido tempo, né? Então, assim, a gente olha para a natureza e a gente vê que tudo, né, que a natureza ela respeita o processo. E o princípio de todas as coisas acontece no anonimato. Né? Então, assim, e quando a gente vai ver, né, as coisas se desenvolvem e a gente só olha para o fruto, mas a gente não nota o processo, porque normalmente o processo ele acontece no anonimato e em silêncio. E sendo assim, quando a gente vai olhar para o fruto, as árvores já têm raízes profundas e fortes e grossas, e as plantas, né, já estão ali adaptadas ao clima, adaptadas ao próprio ambiente, já fornecem energia, já fornecem ali o oxigênio, já estão alinhadas ao processo da natureza que ela está inserida. Mas por quê? Porque houve um processo. E não é que demorou. Né? A gente tem que entender isso. Não demora. É apenas o tempo certo. Entende? Então, estou começando a enxergar essas coisas, sabe? Que esse sistema que a gente monta, que a gente coloca em prática todo dia, aos pouquinhos vai mostrando o caminho das pedras para a gente. Então, assim, são passos pequenos, dados um após o outro, caminhando numa mesma direção, com um propósito definido desde o dia 1, e com o tempo a gente vai compreendendo e enxergando as coisas, e quanto mais passos a gente dá numa direção,
mais perto a gente está de chegar, de alcançar e de conseguir enxergar o objetivo, né, o alvo. Então, foi isso. Essa é a minha reflexão do dia, sabe? Eu sei que isso que eu tô hoje, eu tô no dia 79, é só o princípio, né? E eu sei que esse pontinho de clarão que deu na minha mente, isso não é nem a sombra da clareza que eu vou ter daqui a uma sequência de dias, de meses, de anos. Então, assim, a cada dia que eu me mantenho no processo, a minha visão vai ficando cada vez mais clara. E a minha mente vai ficando cada vez mais madura. E eu vou cada vez mais confiar, né, na direção que eu estou seguindo. E eu vou ficar cada vez mais perto do alvo. Então é isso. Então tudo quando a gente começa a passa né, por um tempo e a gente faz uma análise desse tempo que passou, a gente enxerga que a gente está com a mente mais alinhada, com um discurso, né, mais maduro, e a gente consegue colocar menos esforço na jornada. A gente começa a ter um momento de um fluxo, e as coisas se alinham, né? Tudo se alinha na direção do nosso propósito. E assim, a cada vez que passa, né? Claro que não é uma linha reta. Claro que a gente vai ter desafios pelo caminho, desafios esses que vão vai nos testar para ver nossa capacidade de resiliência. Mas uma vez vencidos, a gente passa por esse dia, por esse momento, cara, um pouco ainda mais forte, um pouco mais lúcido, um pouco mais consciente e um pouco mais maduro. E a gente está mais preparado para outros desafios que virão. E a gente começa a colecionar vitórias, micro vitórias. E essas vitórias vão nos tornando mais, né, vão nos dando a capacidade de ter mais fé no projeto. E a gente começa também a criar uma casca maior para passar pelas adversidades que ainda estão por vir. Bom, mas é isso. Essa é a reflexão de hoje. Não sei se eu conseguir traduzir em palavras aquilo que eu venho experimentando, mas como eu sempre faço, eu tento fazer o melhor possível. E para mim fez sentido. E esse foi meu dia 79, no processo de minimalismo digital. E é isso. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.